Pois bem, então, Novo Hamburgo, hoje, 25 de agosto de 2020, terça-feira. Boa noite, hamburguenses. Estamos aqui com mais uma edição do nosso Estação Hamburgo. Nessa semana que começou quente, né, em vários sentidos, não só na temperatura, mas em várias outras questões, porque estamos nos aproximando de um período que as coisas esquentam, que são as eleições. Mas hoje a gente não vai falar de eleição, não vamos tentar falar menos de política, para a gente falar de um assunto que importa muito e que pega muito, a palavra em si, o seu retorno pega muito, que é a educação, seja ela pública ou privada. Agora em Novo Hamburgo, 9h01, na hora certa. Bom, mas antes, Gabriel Ferreira, que é do Sindprof, antes de eu chamá-lo, eu gostaria de dizer uma frase aqui em homenagem à pessoa que está no canto direito da minha tela. Diria, na verdade, porque hoje é falecido, o Milor Fernandes, que jornalismo é oposição e o resto só é um armazém de secos e molhados. Eu acho que essa pessoa que está aqui do meu canto, ele representa muito bem isso, porque ele faz um jornalismo comunitário, um jornalismo para o cidadão e em favor do cidadão, um jornalismo de cidadania e que hoje completa mais um ano de vida. Oh, coisa boa, né? Muita gente não considera 2020 um ano de vida, mas eu acho que para o jornalismo, o Bado Jacob está sendo um ano daqueles. Boa noite e feliz aniversário. Nossa, que início de programa gostoso de se escutar. Realmente, mas eu vejo assim, ó, a cronologia, Dudu, a cronologia é uma coisa imposta para nós, né? O pessoal vivia antigamente olhando para o sol, as estrelas, contava pelas luas, mas é gostoso. Eu sempre fui um cara festeiro, adoro comemorar, fazer festa de aniversário. Esse ano, infelizmente, vai ficar bem limitado, mas só a confraternização, o carinho aí de tantas pessoas, mandando mensagem, ligando, escutando agora tua mensagem carinhosa, deixa a gente mais entusiasmado. E realmente, do jornalismo, eu não sou jornalista de formação, você sabe disso. Sou um empresário da comunicação, estou cercado por jornalistas e jornalistas aqui, que eu aprendo diariamente, e o jornalismo, ele tem que ter opinião. Tá? Jornalismo, aí sim vai ser bundão, que nem fala o nosso presidente da República. Jornalismo que não tem opinião é um jornalismo bundão. É um jornalismo que não tem. Se é para repassar notícia, a gente fica lendo, folheando revista e tudo mais. Então a gente tem que dar informação, a informação justa, a informação verdadeira, e nada de mal em dar opinião sobre essa informação. Então, se não tiver esse tipo de coisa, para mim não é jornalismo, aí é burismo e querer fazer média com todo mundo. Isso não é jornalismo. Eu me considero um bom comunicador por ter opiniões bem definidas e bem esclarecidas, principalmente. Muito obrigado pelo carinho, Dudu. Ah, não, por favor, é um prazer dizer essas palavras a ti, até porque a gente sabe que esse ano vai ficar muito marcado, né, para o nosso trabalho, para a nossa exigência profissional, como para muitos outros, Bado Jacob, e esses muitos outros significam profissionais da área de saúde e significam também professores, por exemplo, que estão se reinventando a cada dia. Eu estava mostrando aqui nos bastidores da notícia do Estação Hamburgo como é que está funcionando aqui o meu sistema, né, de Pio 12. Eu estudo no Marista Pio 12, né, e os professores estão se reinventando. Né? São coisas que a cada dia elas ocorrem, porque a mudança, principalmente nesse momento, está muito associada com a educação. Bom, Gabriel Ferreira, falar Gabriel Jacob, Gabriel Ferreira. Confundindo um pouquinho sobre nomes por causa do aniversariante, é a ti que eu dou boa noite agora. Muito prazer conversar contigo pela primeira vez aqui no Estação Hamburgo. Boa noite, Dudu. Primeiro, então, feliz aniversário para o Bado Jacob. Acho que nesse ano a gente não deveria contar o ano, né? Mas os cabelos brancos e as rugas que a gente ganhou com esse estresse não nos deixam fugir, né? De colocar mais um... Ou a falta de cabelo.
Isso, ou a perda, né? E o peso ganho também, né? Então a gente tem que botar um ano a mais na conta, embora se a gente pudesse, né? Vamos zerar esse ano e recomeçamos o ano que vem, né? Mas, Dudu, eu te falei também aqui em off, nos bastidores, que te admiro, né? Que aqui em casa tu tem dois admiradores, eu e minha esposa, e acho que o Dudu um rapaz que cresceu, né, na cobertura da pandemia, bastante, muito, né, e a gente fica feliz de ver um jovem, né, estudante, né, e eu e minha esposa professores, a gente fica, né, empolgados de ver um jovem, aluno, estudante, né, como ele disse agora, aluno do Pio XII, tão interessado na conjuntura nacional, internacional e local, né, tão articulado, e só desejar sucesso para esse menino aí. Eu acho que ele é o Benjamin Button e tem 62 anos, eu acho, né? Também acho. Bem isso aí mesmo. Né? Mas desejar sucesso aí, que continue trabalhando e estudando. Não esquecer, Dudu, agora eu falo o professor Gabriel aqui, ó. Estudar e estudar. Conhecimento, conhecer e ter o conhecimento em si sempre é muito bom, né? Adquirir novos conhecimentos sempre é muito bom. É para a vida, né? É para as nossas atitudes profissionais, pessoais, cidadãs e etc. Bom, a gente está enfrentando, principalmente a educação, uma palavra que... São várias palavras nessa pandemia. Pandemia é uma delas que a gente aprendeu a falar, né? Pandemia, lockdown, isolamento, uso de máscaras, flexibilização, isso não existia muito antes. Bom, mas também tem uma palavra que talvez a gente não escutava tanto e não era acostumado tanto com ela, que era o retorno, porque nossa vida sempre foi muito corrida, né? As nossas cidades, as vidas que contribuem para as nossas cidades sempre foram muito corridas, mas agora temos de enfrentar esse retorno da economia, retorno da educação, e assim segue. E daí eu quero saber do Gabriel Ferreira, que é do Sindprof de Novo Hamburgo, repetindo, além de professor e de suas outras atribuições, é um dos grandes membros aqui do Sindprof de Novo Hamburgo. Eu gostaria de saber dele como é que está essa situação, depois dessa posição do governador Eduardo Leite, que é favorável ao reinício da educação gaúcha. Bom, acho que primeiro é manifestar que a gente é contrário ao retorno das aulas antes que se tenha segurança sanitária para isso, né? Hoje, no atual estágio do país, onde a gente vê que o combate à pandemia não tem sido como o desejado, o ideal e o vital para a nossa população, hoje esse retorno só se dá quando tivermos condições de vacinar a população, né? Nós vemos ainda, é o único país do mundo que tem mantido um platô, né, um platô de 1.000 mortes diárias em média, e que agora houve um pequeno decréscimo, mas que ainda é muito cedo para dizer que houve uma melhora propriamente das condições, né? Mas a gente acredita que ainda não é possível se pensar num retorno. As crianças, né, principalmente quando a gente fala de educação infantil e de séries iniciais, eles precisam muito do contato, né, uns com os outros, com as professoras e professores, e pensar numa volta à aula com distanciamento social, sobretudo para esse público menor de idade, né, com 4, 3 anos de idade, com 1 ano, com 7 anos, 8, é impossível tu achar que tu vai conseguir mantê-los em um distanciamento social, que é o desejado. Então, as crianças, elas são vetores, elas levam para dentro de casa, mas também, Dudu e Bado, elas também podem sofrer sérias consequências com a Covid, né? Existe uma síndrome rara que tem se manifestado em algumas crianças, que é a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Então, de certa forma, as crianças também são um grupo de risco, olhando por esse lado, né? E teve um infectologista do Hospital Moinhos de Vento, professor da URGS, que disse na imprensa na semana passada, até eu vou pegar textualmente o que ele disse, que em nenhum lugar do mundo se colocou as crianças nessa experimentação de mandar de volta para a escola presencial sem estar com os números controlados. Não há quem tenha colocado crianças em aglomerações numa situação de transmissão tão alta quanto a nossa. A Coreia do Sul considerou abrir escolas quando o país tinha 50 novos casos por dia, significa 1 caso por milhão de habitantes, né? Então, falar de retorno agora é totalmente precipitado.
e é fazer com que os números continuem, daí não num platô, né? Aumentar. Em Novo Hamburgo, por exemplo, né? São 24 mil alunos, cerca de 3 mil profissionais da educação, entre professores, servidores. Então, seriam quase 30 mil pessoas circulando por dia, ou 30 mil, considerando os pais que vão levar até a escola, os motoristas de ônibus que vão ter que ser colocados também a mais para levar as crianças e fazer essa circulação de pessoas. Então, a gente precisa pensar como um todo, né? E então, ainda essa discussão do retorno presencial em Novo Hamburgo não está acontecendo e a gente segue atento, né? Mas nós já expomos para a secretaria que nós somos contrários, né? E acreditamos também que da parte deles, eles também têm esse bom senso. Bado, entrando nesse assunto também, eu falei também nos bastidores que tu participou aí de uma live, né, aí no Grupo Visão do Vale, na qual tu é proprietário, em relação ao retorno das aulas com um pessoal bem qualificado para isso, né? Foi uma experiência, creio que muito grande para ti, de alta audiência também da mesma forma, e pegando essas experiências, com essas conversas, com esses debates, em relação à educação e com pessoas ligadas à educação, também a fala do Gabriel, eu gostaria de ouvir de ti o que tu acha, né, em relação ao retorno das escolas nesse próximo mês de setembro, sendo que eu acho muito engraçado, né, pegando o release aqui, nós tínhamos para voltar às aulas em março, final de março, não voltamos. Tínhamos para voltar em abril, não voltamos. Em maio, não voltamos. Em junho, não voltamos. Em julho, não voltamos. Em agosto, não voltamos. E agora, setembro, né? Eu gostaria de ouvir de ti, então, o que a gente pode esperar, né? Nessa espera, o que a gente pode achar desse retorno? O que acontece, sim, a questão de sentimento e avaliação maior, o Gabriel, tem toda a expertise e conhecimento da área da educação, da área pedagógica, do dia a dia, do ambiente escolar, e eu me detenho, assim, Gabriel e Dudu, na questão, assim, do ensino da criançada ali, 5, 6, 7, 8 anos, porque o perigo maior que eu considero nisso aí, primeiro assim, em relação ao governador Eduardo Leite, eu sempre fui muito definitivo, achei que ele teve uma coragem muito grande no início do enfrentamento desse problema, e o decorrer da coisa foi fazendo a pressão, a questão política, a sobrevivência política, às vezes abre um leque perigoso, abre janelas e portas perigosas. Essa declaração do governador Eduardo Leite é completamente fora de propósito em propor a volta das aulas agora, vem até contra o histórico dele, e ele está sob pressão e está cedendo. Porque se não vejamos, Dudu, e se eu estiver falando alguma bobagem, por favor, pode me corrigir à vontade aí, Gabriel. Mas como é que tu vai... a gente está num platô, quando eu vejo assim, parece que está normal. E as pessoas banalizaram um problema dessa envergadura que está matando 1.000 brasileiros por dia. Não estamos falando de 5, de 10, são 1.000 brasileiros por dia. A cada semana, a cada 7 dias, morrem pessoas que são proporcionais a 40% dos municípios, da população de 40 municípios brasileiros. Já hoje nós vamos ultrapassar 116 mil brasileiros mortos, que é 5% das cidades brasileiras tem essa população. Então, assim, se banalizou e parece que está normal. Eu não vejo, primeiro, não tem condição de estrutura, não tem cultura, nós não temos cultura para fazer esse tipo de enfrentamento. Uma criança de 5, 6, 7 anos não vai ter como se comportar num ambiente de isolamento. Tá? Então, todas essas coisas, assim, sabe, é claro que é muito fácil a gente opinar, Dudu, e a gente tem que opinar, e eu digo que é muito fácil, pode parecer fácil, mas não é. Mas eu considero assim, esse ano está perdido. Esse ano está perdido, é muito mais fácil. Bom, vamos perder um ano, perder entre aspas, mas vamos valorizar a vida como a nossa maior dádiva. Não se tiver que perder,
Mas o que não pode, assim, acho que vai ficar muito pior em todas as questões pedagógicas, emocionais, de tudo, de aproveitamento, querer fazer um remendo agora, querer buscar 6, 7 meses, resgatar, fazer supletivos, vão ser feitos mini supletivos na escola normal, na escola convencional. Então é muito precipitado, e aí a semana passada nós tivemos, Gabriel, das tuas colegas aí da educação, que são extremamente competentes, eu sou suspeito para falar, porque a gente tem uma relação legal com a Fábio, com a André, com esse pessoal todo aí. Então, a interpretação, a visão que elas têm é que tem quem está no outro lado do balcão. Então, eu considero assim, em termos de opinião e de visão e de sentimento, que chega próximo da irresponsabilidade se pleitear e se incentivar qualquer volta de normalidade que seja, ou coisa parecida com a normalidade da educação, nas aulas presenciais, com uma pandemia que está matando 1.000 brasileiros por dia e parece que terminou, parece que desde ontem não tem mais nada disso aí. E a realidade não é essa, estão criando uma ficção de normalidade que não existe. E até a maioria das famílias, Bado e Dudu, não querem esse retorno presencial. A gente tem também visto depoimentos de pais, de associações, e mesmo até de relatos de pessoas próximas que dizem, eu não vou enviar meu filho se voltar à aula presencial, não me sinto seguro. Então, também não justifica, e concordo, tu foi muito preciso, Bado, nas tuas palavras. A vida em primeiro lugar, a gente não tem que precipitar nada, né? E infelizmente, e aí essa leitura é exatamente que a gente faz em relação também aqui no Poder Municipal em Novo Hamburgo, né? Que lidou muito bem também com a pandemia, mas que também começou a ceder a certas pressões, né? No caso daqui para a abertura do comércio e incentivando as pessoas a começarem a circular nas ruas, né? Se tu vai sair sábado de manhã em Novo Hamburgo, parece véspera de Natal. Então, as pessoas estão perderam completamente o medo, né? Que é um negacionismo da pandemia, mas que está levando, como bem disseste, 1.000 pessoas por dia, né? E com nome e sobrenome, né, agora, né? Porque a gente está vendo pessoas próximas, conhecidas, que estão perdendo a vida em função do Covid. Algumas até famílias, né, inteiras sendo dizimadas pelo Covid-19. Então, não é brincadeira, né? Então, os governadores e prefeitos como um todo, eles começaram muito bem. Fizeram, vamos dizer, um poder paralelo que faltava em nível federal, né? De orientações, de políticas e muitas vezes até conflitivas, né? Mas que de alguns meses para cá começaram a abrir espaço, a ceder, né? É bastante triste, né? A gente vê que aparentemente nós não vamos conseguir resolver esse problema num período curto ou médio de tempo. Você quer ver uma coisa, Gabriel? Assim, eu não consigo adjetivar como a gente pode definir. Ontem o governo federal, na figura do presidente da República, que teria que ser, deveria ser pelo menos, a referência, deveria ser o grande capitão de fato, mas é um capitão fracassado, reformado, Deus, que sabe? E aí eles estavam comemorando ontem o sucesso do combate ao coronavírus. Isso é macabro. Exato. E aí o que acontece? Então, esse sentimento, puxa vida, o cara é a referência maior da República Brasileira, a maior autoridade da República, nós estamos vendo 1.000 brasileiros morrerem por dia e estão comemorando o sucesso. Isso o que dá essa sensação? Daí vai ocorrer o que ocorreu esse fim de semana em Gramado, que está ocorrendo nas praças de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, que as pessoas têm aquele sentimento ou até interpretam esses atos das hierarquias maiores da coisa oficial como algo de, não, mas está tudo bem, não vai dar nada. E isso é assustador, sabe? Isso é assustador. E aí eu fico imaginando isso aí, porque tem uma outra coisa também, que ontem eu estava vendo um estudo, não sei de qual, acho que nos Estados Unidos, sei lá, mas é um estudo desses institutos, desses centros de pesquisas, dos mais gabaritados do mundo, me faltou o nome agora,
mas é com extrema credibilidade um instituto desses aí. Aí, Gabriel, já está sendo comprovado cientificamente, não tem nada de terraplanismo nisso aí, que as crianças têm um alto poder de contaminação, né? Criança tem, né? Aí, até no primeiro momento eu pensei que elas tinham a capacidade de se infectar. Não, elas têm uma capacidade, o vírus fica muito atuante nas crianças e a capacidade de transmissão fica muito maior. Aí como é que tu vai controlar essas crianças? Você vai para dentro de casa, sabe? Então, assim, é toda uma matemática que tem que fazer, que eu sei que é complicada, mas não pode se banalizar uma solução tão simples assim, tão simplória. Põe tudo para fora e vai, como é que diz, a manada lá, como é que eles chamam? Imunização de manada, como é que chama? É isso. Então, manada, né? Não, é imunização de manada. É muito complicado. Eu vejo assim que esse assunto, olha, eu fico preocupado, eu fico imaginando vocês que são do dia a dia da questão escolar, da questão da educação, e a gente vai vendo isso aí, eu fico muito preocupado. Sou uma pessoa extremamente, sabe, todo o setor, a sociedade, a vida, a nossa vida ficou de perna para cima, questão econômica, eu estou sendo prejudicado aqui nos nossos negócios, a Vale TV, como professor, todo mundo está nesse baile aí, mas tem que ter um meio termo, não se pode ser assim, vamos voltar todo mundo, vamos ver o que acontece. Eu acho que assim, eu fui ensinado e aprendi pela vida que a vida é o nosso maior legado. Se abrir mão disso aí, eu vou desistir, vou voltar para as árvores, vou voltar para a selva e subir numa árvore de novo. São situações complicadas, né? Como ontem nós tivemos aqui o Wilson Pacheco, que é uma pessoa ligada mais à ala conservadora, disse que, de certa forma, não é o fim do mundo a certas coisas que o presidente da República, Jair Bolsonaro, fala. Hoje nós temos aqui, né, o outro lado da opinião, o lado do Bado e o lado do Gabriel, que representam mais, se posso dizer, o lado de uma opinião mais de esquerda nesse momento, podemos dizer. Creio que nós não podemos dividir, né, esse momento em questões políticas ou não. São opiniões diferentes, mas creio que isso não se encaixa em direita ou esquerda ou coisa diferente ou não, né? É que se politizou o assunto, né, Dudu, né? Se colocou que quem defende cloroquina, por exemplo, é da direita e quem não defende é da esquerda, né? Na verdade, não é uma questão de política quando a gente fala da preservação da vida, né? E até chama a atenção que os conservadores deveriam querer conservar a vida, né? Para conservar a sociedade, tu precisa ter as pessoas vivas para poderem atuar, né? Então, até um contrassenso no próprio termo em si, né? E sim, na verdade, infelizmente se politizou, né? Embora o discurso que eu fiz aqui, de forma nenhuma, foi pensando em politizar, porque são discursos baseados em colocações científicas, né? Eu trouxe de um infectologista, nós temos aqui também em Novo Hamburgo, né? Também um pesquisador, o Fernando, né? Que é bastante reconhecido no país todo, né, professor da Fevale, e que a gente precisa se ater, né, ao conhecimento que a ciência nos traz nesse caso, né, e tentar despolitizar ao máximo. E aí sim, ao que cabe a política, ao que cabe os governos e os agentes políticos, é de dar condições para que a gente possa vencer a pandemia de uma forma mais eficaz possível, combatendo também as consequências dela em outros ramos, como na economia, né? Mas o próprio Pronamp, que é o programa do governo federal, ainda é bastante insuficiente, ele não atinge a todas as micro e pequenas empresas, por exemplo, né? Ainda ele não dá, toda aquela ajuda, aquele aporte financeiro que foi dado aos bancos de 1,3 trilhões, não se vê esse valor aplicado, então, como disse bem o Bado, as micro e pequenas empresas que, de fato, estão sofrendo bastante com a pandemia e que precisavam, sim, de uma atenção maior, com crédito a juro baixo ou até juro zero. A Alemanha e Nova Zelândia abriram linhas de crédito a juro zero para as pequenas e médias empresas, para as micro, pequenas e médias empresas.
Então, acho que são questões para se pensar com uma carência para começar a pagar, né? Porque é uma situação que afeta todos e todas, e garanto que se tivéssemos um programa de amparo à economia decente, nós não teríamos também tanta pressão e não teriam politizado tanto isso, né? Acho que o Brasil, tirando os Estados Unidos, também está tendo uma certa politização, né? Mas o Brasil é mais. Acho que é o país que mais levou esse ponto para direita, né? Quem defende uma coisa, esquerda outra, né? E partindo do presidente, né? Que foi o presidente, que tem como ídolo Trump lá. Assim, essa questão da politização desse assunto, que é uma... muita gente ficou dizendo, eu acho que essa pandemia, esse coronavírus vai unir o Brasil. Primeiro que não querem que o Brasil se una, a sociedade brasileira. E a politização disso aí, ela acontece mais pelo seguinte, primeiro que assim, a figura do presidente da República, ele nunca neguei, acho que esse cara não tem nenhuma condição, primeiro, não tem condição intelectual e muito menos moral para ser presidente do Brasil. Mas a partir do momento que ele foi eleito dentro do regramento jurídico, ele é o meu presidente e eu quero que ele vá bem, porque, como consequência, todos nós vamos bem. Mas a partir do momento que ele não desce do palanque, se cerca de malucos, de todos os tipos de radicalismo, ele afronta, Gabriel, ele provoca os radicais. E aí, a partir disso aí, quando, por exemplo, a cloroquina, que virou uma coisa até quase meio que folclórica, tá? Eu nunca vi nenhum médico, não está proibido de médico nenhum receitar a tal da cloroquina, isso aí. Então, se criou isso aí, nunca foi, tá ali, o médico pode prescrever, pode tá tudo certo, sabe? E assim a gente vai indo por outras tantas coisas que vão acontecendo e volto a dizer, o coronavírus é uma coisa nova e parece que ele só está tendo problema no Brasil. Os Estados Unidos, olha que está morrendo, já morreu de gente, o país mais poderoso do mundo, a economia mais poderosa do mundo. A Alemanha, a França, todos esses países aí, o que é? É só o Brasil que está certo, é só com nós que não tem assim, porque a morte em si, a perda de vidas em si, ela já é dramática para nós não estamos preparados para morrer. Quem vem com esse papo é mentiroso. Eu nasci para viver eternamente, viu? Eu nasci para viver eternamente. Eu sempre digo isso, que eu sou um cara espiritualizado. Na tumba vai estar escrito assim, vim, adorei e vou voltar contrariado, sabe? Eu queria viver eternamente, porque que a vida é bela, a vida, nós estamos preparados para viver. E a partir do momento que as pessoas banalizam a vida, que não é banalizar a morte, banalizam a vida, a perda da vida, alguma coisa tem que ser revista nos nossos conceitos de sociedade. E isso não é ser esquerda ou direita, Dudu. Eu sempre digo, se ser uma pessoa que busca um mundo, uma sociedade mais justa, mais homogênea, mais compreensível, mais tolerante, se uma pessoa que tem um aspecto que vê a questão humana como princípio de qualquer sociedade, de qualquer contrato social, se uma pessoa que vê que precisa se dar oportunidade para os excluídos históricos e seculares, se uma pessoa que pensa e prega tudo isso aí, ou defende isso aí, é de esquerda ou comunista, eis aqui um grande comunista. Mas ao contrário disso, Dudu, eu já gerei muito mais emprego, já fiz muito, já paguei muito imposto, já tive empresas, tenho empresa, gero emprego, gero riqueza, gero notícia, gero economia, do que muitos desses que se dizem liberais. O que me indigna, Dudu, para não ficar com o monopólio da palavra, é marmiteiro defendendo o banqueiro, é gente que só chegou numa faculdade com políticas públicas de inclusão, e aí, a partir do momento que se forma, se torna um capitão do mato, contrário a isso aí. É gente que tem Minha Casa Minha Vida financiado em 30 anos e carro financiado em 60 meses, ser contra políticas sociais, preocupado com taxação de grandes heranças. Esse é o Brasil que eu meio que me confronto com ele vez que outra.
São opiniões. Na verdade, isso não são também opiniões, são fatos também, né, Bárbara? São coisas que estão presentes na nossa vida e a gente percebe agora, de certa forma, depois de algum tempo, uma mobilização do governo federal em relação a essas políticas sociais, mas parece, da mesma forma também, eu acho que a gente deve falar disso no próximo bloco, além de outros assuntos, que o governo também parece tentar abandonar algumas políticas sociais. Fazendo um rápido entre-eixo, o governo deve apresentar nas próximas semanas, nos próximos dias em si, o projeto oficial, né, o Pró-Brasil, né? Agora não lembro se avança o Pró-Brasil, é alguma coisa do tipo, e esse projeto, né, que ele pretende instituir uma renda ao brasileiro para a recuperação da economia, mas ele promete acabar com alguns programas sociais, como farmácia popular, isso já é afirmativo da equipe do governo federal a alguns jornais. Bom, agora em Novo Hamburgo estamos chegando às 9h30 da noite e, como eu sempre digo, o trenzinho de opiniões do Estação Hamburgo vai dar uma passadinha nas estações dos nossos amigos apoiadores e, em instantes, ele está de volta. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. O trem de opiniões voltou à Estação Hamburgo, né? E vamos com mais opiniões dessa dupla Siri, Vale dos Sinos, Teobaldo Jacob e Gabriel Ferreira, ele comunicador, Gabriel professor. E, voltando a falar do assunto da educação, a gente percebe aqui em Novo Hamburgo uma ação muito forte do Sindiprof, que é o Sindicato dos Professores, principalmente municipais, não sei se entra os professores privados aqui de Novo Hamburgo, realmente eu não sei. Municipais. Municipais, isso. E a gente percebeu aí algumas ações da Prefeitura de Novo Hamburgo nas últimas semanas de suspender o Vale Alimentação dos servidores públicos, principalmente dos professores, e daí o Sindiprof entrou com uma ação na Justiça e venceu essa ação. Então, aí nos próximos 5 dias, a Prefeitura será notificada para que volte a depositar o Vale Alimentação. Uma situação que rendeu muito polêmica, foi destaque em alguns jornais aqui, foi destaque no Dudu News, foi destaque na Vale TV. Eu gostaria da explicação do Gabriel sobre esse assunto, que é muito importante, porque mexe com a vida da gente. Bom, foi em abril que eles suspenderam o pagamento do auxílio alimentação. E nós, desde então, tentamos, pela via do diálogo, da negociação, abrir um canal para que pudéssemos falar sobre esse assunto, porque ele foi feito de forma abrupta, sem nenhum aviso prévio, simplesmente os contra-cheques foram emitidos sem o auxílio alimentação. Depois foi enviado um e-mail, dias depois dos contra-cheques terem sido publicados, um e-mail onde não explicava o porquê, só informava que cortariam. Ocorre que os professores seguiram trabalhando, os relatos, né, e que a gente sente na carne, são dos professores trabalhando mais
do que com aula presencial, porque o professor tem que agora dominar meios que não são naturais, vamos dizer, né? A gravação de vídeo, materiais virtuais, contato via WhatsApp ou outros aplicativos com os alunos, ou seja, o professor que trabalha 20 está trabalhando mais de 40 horas, o que trabalha 40 deve estar trabalhando 80 praticamente, né? Então não teve nenhuma diminuição pelo contrário, sim teve aumento da demanda de trabalho do professor. Além do mais, os professores tiveram muitos que investir também em equipamentos, em internets com maiores velocidades e pacotes de dados melhores, para poder dar conta dessas novas demandas. Qual foi a contrapartida da prefeitura? Cortar o auxílio alimentação, entende? Então, nós tentamos restabelecer, não conseguimos e entramos com liminar. Ontem saiu a decisão, a prefeitura, bem como tu disseste, vai ter agora ter o prazo para se adequar a partir da notificação, e nós queremos também esclarecer a comunidade, né, que assiste o programa, dessa realidade dos professores que estão sobrecarregados para poder dar conta das tarefas que têm, gastando mais dos seus próprios recursos para garantir qualidade, né, nesse trabalho de agora, porque a gente não tem recebido da Secretaria de Educação, nenhum professor ganhou um chip para trabalhar com os alunos, ganhou um celular, ganhou um tablet, um notebook, ninguém ganhou nada a mais, nem um centavo a mais para que pudesse comprar, e sim nos tiraram. E nós já estamos tendo perdas, e o Bado também já deve né, conversando com a Andréia, do CEPROL, que daí são mudanças que vêm em nível federal para baixo, né? Que é a Lei 173 de 2020, que congela salário, né? Que tira possibilidade de avanços dos servidores públicos, a reforma da Previdência, que aumentou a alíquota de 11% para 14%. Então, é um ano só de perdas. Em Novo Hamburgo, em especial, a gente não teve nem o dissídio do que fechou antes da Lei 173, né? Então, o reajuste salarial, a reposição da inflação, não teve nem negociação, que é o que a gente também está buscando. A questão do IPAZEM, Dudu, que eu também, só rapidamente aqui, a prefeitura está sem pagar o IPAZEM, a parte patronal, já há alguns meses, né? E aí isso levou a uma diminuição do patrimônio do nosso Instituto de Previdência, e aí o limite permitido por lei dos investimentos ultrapassou os 5%, os investimentos ultrapassaram 5%, que é o limite previsto em lei, e aí o IPAZEM sofreu uma multa de R$90 mil por culpa da falta de repasses do governo municipal, né, das suas contribuições patronais, né, a assistência não é paga desde outubro do ano passado, os acordos de parcelamento que foram firmados não são pagos também, alguns desde março desse ano, né? Então, a dívida hoje ultrapassa os R$500 milhões da prefeitura com o IPAZEM, né? E as reservas do IPAZEM diminuíram consideravelmente nos últimos anos, né? Em 2015 era em torno de 41 meses as reservas, ou 47, e agora é 21 meses que as reservas do IPAZEM para pagamento dos benefícios e aposentadorias. Então, nós estamos muito preocupados com o nosso instituto. Então, na verdade, eu emendei um assunto no outro, Dudu, porque a gente vê só tirar dos servidores, só tirar. É tirar o direito, inclusive a assistência à aposentadoria, do jeito que estão sucateando o nosso instituto, e é tirar também das nossas vantagens e reposições salariais que a gente também não recebeu. Então, a gente acha que é nada mais justo que a justiça seja feita nesse ponto do auxílio alimentação. Os outros temas a gente vai continuar buscando, inclusive do IPAZEM a gente vai procurar o Tribunal de Contas e o Ministério Público, para que eles venham atuar também em relação a essa falta de repasses e de pagamentos dos acordos. E, Gabriel, só me permite, antes de eu passar a fala para o Bado, tem uma outra decisão judicial, alguma espera de uma decisão judicial, em relação à gestão do ex-prefeito Luiz Lauermann, ainda que está aí nessa semana. Em relação a que essa decisão? Eu acho que tu te refere à do concurso, do edital 5? Isso aí. Sim. Isso.
Em 2015 teve esse concurso que foi durante a gestão do ex-prefeito Luiz Lauermann, e aí esse concurso teve um erro no edital, não foi feita a prova de títulos, né? E aí o ano passado, em março do ano passado, a atual prefeita foi apontada, né? Foi notificada pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, né? E a indicação do Ministério Público de Contas era pela demissão dos professores aprovados naquele concurso, 247 professoras e professores da educação infantil. Então foi um ano de 2019 bastante corrido para nós, para o nosso jurídico, articulando, fazendo a defesa e tornando público o Bado e Dudu, né? Porque a gente queria que a comunidade soubesse, olha, se for decidido pela demissão dos professores, vão fechar tantas escolas do município, vão ter tantas mil crianças sem seus professores e suas escolas funcionando, porque os professores fizeram a parte deles, fizeram o concurso, mas eles não são culpados pelo erro. E a gente conseguiu, então, Bado e Dudu, fazer com que na turma que foi julgado no Tribunal de Contas, os 3 conselheiros votaram pela manutenção dos empregos, né? Então, e aí isso foi no início do ano, e agora fomos informados que transcorreu o prazo de recursos sem recursos, ou seja, a decisão vai ser publicada e os professores vão permanecer nos seus empregos. E a gente fica bastante feliz pelos professores. Claro que houve um erro, né, no edital, mas a gente conseguiu caracterizar que foi um erro, e não foi nada que beneficiou alguém, só tiveram prejudicados, né? E nós defendemos os professores e conseguimos manter os empregos deles, né? Agora, se vai ser aplicada a multa ou não, isso aí é o prefeito que faça a defesa dele. Com certeza. Mas eu digo, a gente viu no mandato do ex-prefeito Luiz Lauermann muitos erros, né? Acho que ninguém tem medo de dizer isso aqui. Eu era jovem, mas a gente acompanha muito a história de Novo Hamburgo, a gente viu no mandato do ex-prefeito Luiz Lauermann consequentes erros, né? A gente via pedidos de providências parados há anos na prefeitura, a gente viu uma gestão que era de muitas críticas por parte de várias autoridades, a gente viu muitos problemas na gestão do Luiz Lauermann. E, com certeza, né, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, não sei como é que o jurídico do Sindiprof age em relação a esse assunto, mas creio que também a gestão anterior deverá ser punida por conta disso, né, pela situação que houve da prejudicação, não houve nenhum benefício pessoal, mas poderia prejudicar a vida de professores e de muitas famílias, não só a dos professores, mas a de muitos alunos, como muito bem a educação pública municipal. E eu acho que isso fica muito marcado no mandato do ex-prefeito Luiz Lauermann. Lembro muito bem que o mandato dele foi de muitas complicações, até para os professores, teve muita questão na Câmara de Vereadores, votações importantes que o Sindiprof se fez presente, muitas manifestações. E também no ano passado, também em relação à prefeita Fátima Dalt, teve a questão do Ipazen, o Sindiprof estava lá, se manifestando contra aquele parcelamento ou reparcelamento, não sei como é que ficou aquilo. São coisas complicadas da gestão pública, né? E que são, de certa forma, uma herança aqui de Novo Hamburgo. Bom, mas em São Leopoldo a gente também está percebendo esses andamentos, né, Bado Jacob? Acho importante a gente citar, porque São Leopoldo está do lado do município de Novo Hamburgo e ser parceira, de certa forma. E no Estação São Leopoldo, de sexta-feira, me chamou a atenção uma fala do prefeito de São Leopoldo, onde ele disse que a administração da prefeita Fátima Dalt, aqui de Novo Hamburgo, é muito difícil, é muito complicado. Citou várias coisas que, segundo ele, representam uma dificuldade aqui da prefeita de Novo Hamburgo. O que tu achou dessa fala, Bado? E já pegando aí como é que estão as coisas na saúde pública de São Leopoldo, a gente viu essa semana aí um problema em que o forro, uma parte do forro da UTI do Hospital Centenário, acabou desabando, mas graças a Deus que as pessoas haviam sido retiradas, né? E que nenhum acidente com as vidas ocorreu. Sobre a fala do prefeito de São Leopoldo, prefeito Vanazzi, eu até vi com um viés mais de ironia a fala dele, porque aqui em São Leopoldo se teve durante muito tempo aquele maniqueísmo político, porque Novo Hamburgo é comandado por um partido de
digamos, antagônico ao partido do prefeito aqui de São Leopoldo, PSDB, e aí foi dado como referência a condução das políticas de combate, de prevenção e de Novo Hamburgo como exemplo. E se viu que não era tudo isso, sabe? Então, eu senti uma certa ironia do prefeito aqui de São Leopoldo, meio que tirando uma casquinha aí, nesse sentido aí. Faz parte do jogo, o jogo é esse aí, até porque tem muitos adversários políticos deles que estão aí na administração da prefeita. É igual Novo Hamburgo e Moré, né? Fazer o quê? Aí ficou. E sobre a questão ali do hospital, Dudu e Gabriel, o que acontece no hospital? O Hospital Centenário é um hospital já, quase centenário, acho que está completando 100 anos aí nos próximos... vai completar 100 anos em 2022, né? 2022, né? Não, eu acho que é no 24, porque foi, acho que centenário é em função da comemoração do primeiro centenário do centenário da independência da imigração alemã aqui de São Leopoldo, aqui que iniciou em São Leopoldo. Mas o Hospital Centenário é um hospital completamente sucateado e eu fico muito assim impressionado quando eu vejo políticos aqui de São Leopoldo, nenhum, Gabriel, nenhum protagonista da política ou de partido político dos últimos 40 anos tem moral para falar da gestão do Hospital Centenário. Eles que tem a digital de todo mundo, esse sucateamento ali do Hospital Centenário. O PT, o MDB, o PSB, todo mundo tem isso aí. Nos últimos 40, nas últimas 10 gestões aqui de São Leopoldo, tirando, acho que o doutor Olímpio Alves, que era médico, tá hoje já com bastante limitações na questão de saúde, foi um médico e era apaixonado, e a partir dali o Hospital Centenário virou uma bagunça desgraçada e a única coisa que o Hospital Centenário serve, ou serviu durante muito tempo, era quase como uma clínica particular para um grupo, para uma confraria médica usufruir daquilo ali, viu, Gabriel? Então, não tem explicação isso aí. Esse fato que aconteceu é consequência de remendos, felizmente, que nem o Dudu falou ali, não se teve vítimas maiores, não teve vítima, o pessoal viu ali, conseguiu correr para evitar danos, ficou só nos danos materiais, mas é algo assim que deprime, e até acho que nessa atual gestão aqui, dentro das limitações que existem de repasses aí para o Hospital Centenário, que também são erros históricos de gestões passadas, né? O Hospital Centenário, eu brinco aqui que é o governo dos senhores da excelência e gestão do governo passado. Gabriel e Dudu, os caras assumiram a prefeitura de São Leopoldo, pegaram um manual de gestão pública nesses de balaio, lá da Feira do Livro, sabe? Botaram embaixo do braço e quiseram inventar a roda de novo. Então, o Hospital Centenário fizeram uma maquete, Gabriel, que quando saiu a maquete, quando eu vi o negócio, a sala de recepção ali, eu disse, vou vender meu apartamento e vou morar na recepção do Hospital Centenário, que era coisa de cinema. Então, assim, são ficções que se criam aqui em São Leopoldo, e uma cidade que nem São Leopoldo, a gente tem que fazer essa comparação, talvez até pela proximidade e pelo histórico de quase que de irmandade que São Leopoldo e Novo Hamburgo tem. Novo Hamburgo tem 3, 4 hospitais, São Leopoldo tem só uma casa de saúde. Hoje, se não fosse a UPA ali da Charlau, da Zona Norte, nós teríamos um colapso na saúde pública de São Leopoldo. Tá? E aí chega na época da eleição, todo mundo tem a solução para o Hospital Centenário, aí muda, se elege, seja lá quem for, e aquilo ali vira balcão de negócio de todos os tipos, e a população é a mais prejudicada, como sempre. Então, o Hospital Centenário tem esse problema muito sério, que é o corporativismo médico, o corporativismo, assim, quase que, sabe, os caras vão ali e usam, não sei como é que está hoje, se está tão intenso, mas até pouco tempo atrás, o cara fazia todos os procedimentos particulares usando uma estrutura pública e não pagava um centavo. Aí não tem como dar certo.
Eu considero os maiores culpados, os maiores responsáveis pela omissão e principalmente por se aproveitarem do Hospital Centenário, a Corporação MET aqui de São Leopoldo. Sabe? Sou muito transparente disso aí e vai ser muito complicado enquanto não se mudar essa cultura ali de dentro. Tanto que não pode nem se queixar, viu, Gabriel, porque nos últimos 20 anos, 15 anos, foi médicos que comandaram a saúde de São Leopoldo, tanto na questão política como na questão de clínica. Então, não vamos simplificar tanto assim. Mas tomara que consigam criar um mecanismo de resolver de uma vez por todas essa questão do Hospital Centenário, que é vergonhoso para uma cidade do porte de São Leopoldo ultrapassar e passar por tudo isso aí. É difícil, né, Bado? Porque repercute na mídia estadual, de certa forma, principalmente pessoas que não conhecem a realidade do Centenário. Aí o povo da UTI do hospital, meu Deus do céu, o que aconteceu? E eu não consigo, então acaba complicando e por vários episódios, mas é importante, isso que eu considero muito importante, por exemplo, o jornalismo local, porque ele mostra que é local, né? E não o jornalismo nacional, grande jornalismo, por exemplo, Rede Globo, Record, etc., que mostra um tipo de problema. Quando a gente fala aqui no Novo Hamburgo, entrando nesse assunto, já temos uma grande polêmica hoje aqui no Novo Hamburgo, que é a Dudu, o teu som acho que tá dando uma falhada, não sei se pro Bado tem essa impressão. Tá dando corte aí, a gente tá dando corte no teu som, só para te avisar. Tá completo. A gente vai continuando enquanto tu regulariza aí para não ficar... Mas sabe, Bado, eu nasci no Centenário. Minha filha nasceu ali no Centenário também, tá? E é um problema crônico que a gente vê, né? Já há vários anos, né? E sempre é um problema a se resolver, né? Eu acho que isso saúde e educação deveriam ser prioridades de fato, né? De verdade dos governos todos, né? Independente qual matriz partidária, né? Vocês me escutam aí? Sim. Tá perfeito, Dudu. Tá perfeito. Então tá bom. Eu estava realmente falando sobre esse assunto do grande jornalismo, não conhecer, e isso repercute na mídia estadual. Caiu o forro da UTI do Hospital Centenário. Mas esse grande jornalismo ele também não conhece os problemas locais, e por isso que eu considero a importância da Vale TV, eu considero a importância do Dudu News, eu considero a importância do Visão do Vale, eu considero a importância dos sindicatos também da mesma forma, de outros veículos de comunicação, porque a gente tem a realidade local, né, Gabriel e Bado. E hoje aqui em Novo Hamburgo, entrando nesse assunto, para a gente partir para o encerramento do nosso Estação Hamburgo, a gente tem uma realidade local complicada, que é a questão das ambulâncias. Logo cedo, a minha reportagem foi acionada por pessoas ligadas à saúde pública de Novo Hamburgo, me dizendo que as ambulâncias do SAMU de Novo Hamburgo estavam estragadas. Né? O que a gente tinha? Vou até pegar aqui para a gente voltar nesse assunto, para a gente falar para quem não viu o que aconteceu nesta terça-feira, principalmente de manhã. A gente teve a situação de que as 3 ambulâncias reservas do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência e Urgência, o SAMU, estavam com problemas mecânicos. Outras, 2 delas, na verdade, teriam tido problemas hoje às 7 da manhã. A gente teve até uma foto que demonstrava isso, que é essa foto aqui, vou até mostrar para o nosso público ouvinte que está nos acompanhando. As ambulâncias aí paradas no estacionamento, não sei se dá para enxergar alguma coisa aí, ou se o reflexo está pegando. Deu para ver um pouco. Deu para ver um pouco, que bom. E daí a gente teve primeiro a Prefeitura de Novo Hamburgo dizendo que o serviço estava funcionando, e aí por volta do meio-dia e meia, a gente teve a seguinte nota da Prefeitura de Novo Hamburgo, na qual eu vou ler na íntegra aqui. A Secretaria de Saúde informa que 4 ambulâncias estão em funcionamento no município. Em relação aos veículos do SAMU, as ambulâncias que estavam de uso foram para a manutenção hoje pela manhã. Com isso, a Secretaria firmou parceria com uma empresa privada para o atendimento dos moradores em caso de necessidade durante o conserto dos veículos. Obviamente, talvez seja necessário para prontidões mais urgentes. 2 ambulâncias avançadas devem ser liberadas hoje à tarde da manutenção, depois de aguardarem a chegada de peças originais, que tiveram atrasos na entrega em razão da pandemia.
Cabe ressaltar que em nenhum momento o serviço foi paralisado ou a população ficou desassistida. É uma situação complicada, porque o SAMU, eu até vi um comentário ali, o SAMU, sem querer querendo, mesmo com todas as suas complexidades, assim como outros serviços públicos, são os que mais bem funcionam, né? A SAMU funciona muito bem, ela está ali sempre, os atendentes sempre muito dispostos, mesmo com as suas complexidades. E daí a gente tem essa parada, né? Infelizmente, durante o dia, e que afeta, por exemplo, se um atendimento muito urgente precisasse, eu ouvi alguns funcionários que me disseram que talvez a Corporação de São Leopoldo precisasse ser acionada, Corporação de Campo Bom, e daí falta para essas outras cidades. Então, é um pouquinho do que o jornalismo, do que a nossa localidade conta, né, dos nossos problemas, e que a gente vem tendo em uma pandemia, né? Se alguém precisar, algum paciente infectado precisar, com muita urgência, talvez não tenha. E daí, Bado Jacob, que problema, né, que nós tivemos hoje aqui em Novo Hamburgo, que coubeu muitos esclarecimentos e cobranças de vários veículos. Eu acompanhei até pelas tuas mídias aí, e a gente vê que isso muda o endereço, mas os problemas são mais ou menos os mesmos, e aí só demonstra, Dudu, que isso é falta de planejamento, isso é falta de gestão. Não adianta a gente... não sei o que foi esses dias, assim, que aconteceu aqui em São Leopoldo, assim, coisa parecida, que talvez o termo não seja, parece termo de malandro, até de gurizada de colégio ali, dos alunos do Gabriel. Eles pagam um vale desnecessário. Isso aí, assim, o que é? É aquela cultura que a coisa pública não tem dono. E aí um servidor público, não vou generalizar, e é longe de qualquer tipo de coisa nesse sentido, eles não têm aquela cultura, de valorização, e o gestor público, como em regra de executivo, são passageiros ali, né? Não tem um comprometimento maior com continuidades, por interromper, por questões de mudanças de viés político, se é que existe algum viés hoje em dia, é tudo igual, está todo mundo no mesmo balaio. Então, é muito triste de ver isso aí, uma cidade que nem Novo Hamburgo, a grandeza que é Novo Hamburgo, a capital nacional do sapato, mesmo que hoje seja uma coisa mais assim de nostálgica, mas é uma pujança econômica, cultural, em todos os sentidos. Se expor ou ser exposta a uma gestão por não ter ambulância, as ambulâncias estarem sucateadas, assim como São Leopoldo, uma cidade também de uma importância tão grande, ver o telhado do seu único hospital, o teto lá da UTI desmoronar. Então é muito complicado. Daí não é por acaso, Gabriel, que o ambiente político está tão desmoralizado, está tão desacreditado, e isso dá margem para esses aventureiros aí, esses mitos que se apresentam, né? Dá margem para esses mitos com soluções mágicas que não tem nada de novo. E o pior de tudo, Gabriel, daí fala alguém assim, ó, tu quer me ver brabo, tu quer arrumar uma bronca comigo, é falar mal de professor ou de professora, por exemplo. Falar mal de servidor público nunca foi problema no Brasil. Servidor público é a solução. A maioria dos servidores públicos do Brasil trabalham com condições de trabalho precárias, ganham muito pouco, a grande maioria dos servidores públicos do Brasil. O que existe é uma casta de servidores públicos, tipo os militares, a alta casta, as hierarquias, né? Me permite só fazer uma análise em relação a isso que tu falou? Toda. A maioria ganha pouco, mas a minoria ganha a maioria. Exatamente. E aí essa grande maioria que rala, que às vezes não tem nenhum papel higiênico, não tem nenhuma caneta para dar um expediente, que infelizmente, aí são criminalizados como parasitas, como paquidermes que tiram o dinheiro da população. Quem tira o dinheiro da população, Dudu, são essas grandes castas que tem no serviço público, no judiciário, nas forças armadas e assim por diante. Eu volto a dizer, o servidor público nunca foi problema, é a solução.
E o Brasil é um dos países que tem uma proporção menor de servidores públicos para a população. E aí se cria mas são mitos que se criam, né? Mas comigo não cola. E sempre quando eu posso, eu uso os espaços para desmentir esse tipo. Isso é criminoso que se faz. Tem maus servidores públicos, assim como tem em todas as categorias. Assim como tem médicos, tem jornalistas, tem advogados, todo mundo tem maus servidores das Forças Armadas e assim por diante. E sabe quem é que são os que mais falam do servidor público, Gabriel? Em regra, é aqueles muquirana que nunca passaram num concurso público, não tem capacidade. É isso aí. Já estou falando demais, Dudu. Já estou falando demais. Eu concordo. Mas, Dudu, sobre esse assunto, eu acho que é importante averiguar, porque o problema principal é gestão, né? E o uso dos recursos. Novo Hamburgo ganhou uma série de recursos para o combate à Covid, né? Que, em tese, então, tem que ser gasto também com a saúde de uma forma mais ampla, porque precisamos de... Essas ambulâncias vão faltar para as pessoas de Covid que precisam ser transportadas ao hospital. Então, acho que uma pauta importante é averiguar junto ao governo municipal em Novo Hamburgo o que tem se gasto e como tem se gasto o valor que vem desse auxílio financeiro, principalmente para o combate à Covid, né? Porque algumas semanas atrás tínhamos a informação de que não estavam se gastando o suficiente, né? Então, tu tem o dinheiro guardado, se não for gasto tem que devolver, mas a gente aqui precisando, sim, para a nossa saúde e para todas as medidas de prevenção e combate ao Covid-19, né? Com certeza. É importante, né? Porque se o governo federal transfaz o dinheiro público, né, ele traz esse dinheiro público aos estados e municípios, é importante que se gaste em coisas necessárias e com transparência, né? Que as prefeituras e os estados possam dar transparência a esses valores aí para que a população saiba como é que também está sendo gasto, né? E foi uma luta para se conseguir esses recursos, assim como o auxílio emergencial de R$600, que era para ser dos R$200, né? Se conseguiu a muito custo no Congresso Nacional melhorar essas propostas e pressionar para que os recursos viessem, né? Agora, para o governo federal é ótimo os municípios e estados não gastarem e o dinheiro voltar, né? Então, a gente precisa, e sendo necessário gastar aqui, né? Eu nem estou falando que é para um gasto desenfreado e fazer manobra fiscal, não é isso. É gastar, sim, naquilo que precisa para a gente garantir a vida de todos nós, né? Que é hoje a principal demanda e a principal pauta de todas e todos. É a preservação das nossas vidas, né? Como o Jacob falou ali, né? Para que a gente possa viver e um dia ter na nossa lápide que a gente viveu o máximo que deu, felizes e indo frustrados embora, né? Eu vou anotar isso aí. Olha, que eu sou o judeu mais ecumênico do mundo, viu, Gabriel? Eu sou judeu, mas se tiver que bater um tamborzinho no batuque, eu bato. Se precisar, eu tenho um monte de amigo pastor, vou lá nas igrejas deles, Jesus logo vem, aquela coisa toda. E sou espírita também, assim, sou estudioso do espiritismo, de vez que outra eu dou umas palestras aí em casas espíritas, e um dia o pessoal achou que eu ia entrar numa daquelas, não, que a gente está aqui, se morrer, está tudo bem, aquela coisa. Eu disse, olha, eu sou espírita, mas então, como nós temos várias encarnações, várias oportunidades de resgate e de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual, eu largo essa aqui, assim, eu disse, ó, vim para essa vida, para essa existência, gostei, e quando voltar, vou voltar contrariado, viu? Porque tá legal o negócio aqui. Então, tu é o perfil calmo das casas espíritas, lá. É o perfil jornalístico, só diz o que o povo... Mas tem que ser, Dudu, a gente não pode ir por esse lado aí, que faz parte. Mas é isso aí, mas a gente volta sempre... O que interessa é isso aí, a gente tem que aproveitar a vida, lutar pela vida, lutar por valores, lutar por convicções e por princípios, né? E não deixar, Dudu, tu tá recém entrando aí, tu tá cortando o cabelo ainda uma vez por ano, aí tu tá nessa tranquilidade, assim, mas pode pegar como norte na tua vida, o velho Miguel, teu avô, deve te falar isso aí todos os dias, o teu pai deve te falar todo dia isso aí. O que a gente não pode é ser convencional, viu, Dudu?
Tá certo. Tu não pode aceitar o convencional, porque ser convencional nos leva à beira da irracionalidade e da ignorância. A ignorância é o maior flagelo que pode existir numa sociedade. É verdade. Bado, com esse teu espiritismo todo, o Gabriel e eu com as nossas... com o nosso olho e com o nosso ouvido atento nessas palavras que nós temos que levar para a vida, né? Eu quero pedir o ponto final de vocês, já passando das 10 horas da noite desta terça-feira, começando pelo Gabriel Ferreira. Eu quero agradecer, Dudu, pelo convite de participar do teu programa. Já tinha te dito, quando tu estreou aqui nessa bancada da Vale, que eu disse, um dia eu quero participar com o Dudu, hein, ó. Ele, tá, né, então... Tá feito, tô realizando aí, então, um desejo, né, anterior de estar aqui com vocês. Conhecer o Bado também, já conheço do Visão do Vale, conheço, né, das redes sociais, e poder conversar contigo, e desejar a todas e todos, né, aquilo que eu sempre falo nas lives do sindicato e quando participo de programas como Estação Hamburgo, as pessoas continuarem se cuidando, né, não cair nos discursos negacionistas da pandemia, fazer todos a sua parte, o distanciamento social, álcool gel, se cuidar, depende também da gente, né, e também cobrar dos nossos gestores responsabilidade e sabedoria nas decisões para esse combate à Covid, né? Então, desejar a todos uma boa noite e saúde a todas e todos nós. Maravilha! Teobaldo Jacobi. Então tá, Dudu, que alegria, um presente. Hoje vocês estão me dando um presente de aniversário de poder participar com vocês dois, aí, duas figuras tão queridas, tão preparadas, tão esclarecidas, e eu estou sempre aprendendo. Eu adoro aprender, adoro interagir, e adoro também, eu sempre brinco, se é para entrar em alguma coisa na vida para ser papai e mamãe, não me serve. Eu acho que as coisas têm que ser um sexo mais selvagem, tem que ser uma coisa mais... Né? Então, esse negócio... Dudu, fecha os ouvidos, Dudu. E a vida é um sexo selvagem, sabe? A gente tem que levar, tem que ser tudo por inspiração e sempre desejar isso aí, assim, Gabriel, tu é a tua atividade e não é aquilo de romantismo, de livro de cabeceira. Vocês têm uma função nobre, tá? Muitas vezes mal remunerados, com poucas condições de trabalho, e ainda quando se colocam em frente de entidades, de instituições, além de lutar pela classe de vocês, por melhores condições para quem trabalha na área da educação. Eu sei que vocês lidam também com as pessoas que usam a educação, sabe? Então, vocês são heróis, vocês merecem todo o meu respeito, minha consideração, e sempre terão um advogado de defesa na causa, tá? Muito obrigado, Dudu. Um beijo e felicidade. Parabéns aí pela condição do programa aí, que está muito bem representado, o nosso querido Rodrigo Steffen. Rodrigo, que se cuide, hein? Um abraço, Rodrigo. Tô parecidinho com ele. Duas coisas para a gente encerrar o programa. Uma palma para o Bado Jacob. Não dá para bater 300, vamos fazer uma aqui só, se vocês conseguirem fazer aí. Então, uma palma. Saúde, Bado Jacob, saúde! E já que tu entrou nesse assunto, rapidamente, uma frase para ti. Quanto maior o conhecimento, menor o ego. E quanto maior o ego, menor o conhecimento. Albert Einstein. É a frase do Estação Hamburgo desta noite. Então, o nosso programa vai ficando por aqui, passando das 10 horas da noite. E eu desejo uma feliz noite ao hamburguense que nos acompanha e para a Vale TV, o Estação Hamburgo. Isso aí. Boa noite.